Muito bem, amigos que acompanham o site locusonline.com.br, estamos aqui hoje para falar sobre a análise de um dos nossos articulistas, o César Augusto Cavazola Júnior, que escreveu recentemente um artigo sobre o Escola Sem Partido. Junto com a participação do César, o nosso coordenador de mídia, William Strapazon, que também vai participar conosco falando um pouco sobre o seu ponto de vista em relação a esse assunto. Primeiramente, César, tudo bem? Obrigado por participar conosco aqui desse nosso programa especial e falando sobre o Escola Sem Partido. Mas antes de entrarmos especificamente nesse assunto, é bom falarmos sobre a educação. Para situar quem nos acompanha nesse momento, César, e eu começo te perguntando, o que é a educação? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês e obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo o conteúdo dos artigos. Eu quero até corrigir o Matheus. Inicialmente, não foi produzido um artigo sobre o Escola Sem Partido, foram produzidos 3. Para a gente poder ter uma análise mais sincera do conteúdo, dos projetos de leis e tudo mais. Bom, relacionado à educação, eu sinceramente não sei te responder o que é educação. E eu não estou querendo fazer uma escusada pergunta. A ideia é o seguinte, que na verdade nós perdemos um pouco a referência do que vem ser a educação no Brasil. Eu posso te dar uma resposta por uma via etimológica da palavra, posso te dar uma resposta por uma via pedagógica, ou até mesmo por uma resposta jurídica. Mas mesmo assim, todas essas respostas trabalhariam muito distantes do plano da realidade, que é o trabalho que nós tentamos fazer na OCA. Então eu diria assim, o que é educação, eu sinceramente não sei. Mas o que a educação se tornou? A educação se tornou, na minha opinião, uma via institucional. Hoje nós não conseguimos pensar em educação no Brasil fora das vias institucionais. Ou seja, nós tiramos a nossa capacidade de nos autoeducar. Pois é, César, como é que surgiu a motivação para a realização desse trabalho, dessa tua análise sobre a educação no Brasil? Bom, primeiramente, a compreensão da realidade. Como eu te falei, nós temos uma série de dúvidas a respeito disso. Claro que nós temos alguma orientação num lado que o outro, mas foge à nossa compreensão o mapeamento da matéria. Então, nós não só estamos trabalhando no ponto de vista do Escola Sem Partido, mas o conhecimento da legislação educacional, da compreensão da realidade brasileira, dos nossos índices educacionais, para que em seguida nós tenhamos uma resposta para isso. Nós queremos a todo custo encontrar uma solução. Porque apontar os problemas é uma coisa que todo mundo faz. Agora, as soluções ainda estão aquém, Então, toda a nossa resposta para a educação tem sido por vias de infraestrutura, maior investimento, políticas públicas, e os tempos atuais nos provam que essa não é uma resposta adequada. Bem, William, obrigado também por estar aqui conosco nessa nossa conversa. E qual é a importância do Locus trazer esse debate sobre a educação através desses artigos do César? Perfeito. O César tem feito um trabalho excelente de investigação nesse sentido. Te parabenizo, César. E como o César comentou, eu acredito que a principal motivação desse trabalho nesse sentido, e o Escola Sem Partido faz parte de uma das causas desses problemas, conforme a análise que o César fez nos trouxe, acontece que a educação ela é vista de uma forma muito superficial e as consequências são as mais severas. Quer dizer, você tem índices muito elevados entre universitários. Nós temos também os números, o PISA, que é um teste que é feito sobre matemática, português, o básico do básico, e o nosso país sai sempre nas últimas posições mundiais desse teste. Então é uma coisa assustadora, o quanto a gente está mal, não está mal só em relação aos outros, está mal em relação a si mesmo. Como aquele aluno que tira nota 13 e fala, mas todo mundo foi mal, sabe? É aquela justificativa, o negócio está assim no Brasil, então a gente não está atacando as causas. Toda vez que a gente fala, olha, quando é que vai haver uma melhoria na educação real? Então todas as vezes que a população pergunta isso, a informação que circula na grande mídia e
e a resposta da maior parte da classe política é: vamos investir mais em educação. Não é só uma questão de investimento. E todos os investimentos os professores continuam ganhando mal, né, em muitas partes do país. Quer dizer, alguma coisa está muito errada nessa avaliação, alguma coisa está muito errada no método como um todo, e um desses fatores, evidentemente, para entrar no assunto do Escola Sem Partido, é o excesso de um viés ideológico aplicado ao ensino. Propor soluções, porque a educação, para finalizar, a educação em Passo Fundo, ela é um reflexo do sistema de ensino do Brasil inteiro. Com certeza. César. Só que eu posso complementar a fala do William. Isso que você falou é muito interessante. E nós estamos tratando a educação por vias de políticas públicas apenas no aspecto quantitativo. Então, ou seja, o importante para o governo é que as crianças estejam lotadas nas salas de aula. Agora, a questão qualitativa do ensino está muito aquém, sabe? E isso relacionado à quantidade de investimentos que são realizados. Claro, sempre que acontece o seguinte: quando nós analisamos alguns debates sobre isso, sempre vem o aspecto do professor, que eu compreendo perfeitamente, porque eu também sou professor. O professor fala, a questão do nosso salário, aí o aluno vai para a sala de aula, o aluno reclama do que o professor está ensinando, o professor às vezes reclama que não tem um ambiente propício para ensinar, porque o aluno não quer saber, o pai está pagando a escola, o que não paga diz que é dever do Estado. Então, ou seja, ninguém está assumindo a obrigação da educação. Então, volto a falar, se nós não compreendermos a educação do ponto de vista individual, da vontade de você aprender, de você ter conhecimento para a tua vida, as vias institucionais não vão nos salvar. Fazer um último exemplo, César, linkando o que você está dizendo, vai ser bastante prático. Quer dizer, você tem um desenho do Brasil onde a educação é ir para a escola. É isso que o governo está buscando, as metas de educação. Essa é uma das metas, né? Número de pessoas na escola. Mas, salvo eu estiver muito enganado, a educação não tem nada a ver com isso, não tem a ver com você ir para a escola, tem a ver com o que você aprende na escola. Então, o que está se aprendendo na escola é suficiente? É bom? Tem qualidade? Parece que não, pelos todos os testes de português básico e matemática básica estão mostrando que não. Então, alguma coisa está muito errada. Essa diferença um ponto muito importante que nós temos que esclarecer. Então, um ponto que me interessa muito é a questão da educação na Grécia Antiga. Né? Inclusive, esses tempos eu estava lendo um trabalho de um pesquisador sobre educação grega. Ele estava dizendo que a tradição era de uma educação oral. Então, ou seja, uma pessoa letrada não era necessariamente uma pessoa que sabia ler e escrever, mas era uma pessoa que tinha uma cultura oral. Ela conhecia poesia de cor, ela sabia discursos de cor, ela tinha um conhecimento aplicado para a vida. Agora, se ela sabia ler e escrever, isso pouco importava. Então, uma coisa importante é que hoje o que tem sido entregue para a população é que as pessoas saibam assinar o próprio nome, e o que elas sabem escrever é lista de supermercado. E ainda na lista de supermercado ela escreve feijão, arroz com S, mas para o governo tá ok isso, sabe? Então é isso que tem sido entregue, algo quantitativo, agora qualitativamente muito aquém do esperado. César, e nessa tua análise, nesse teu estudo sobre Escola Sem Partido, gostaria que tu falasses um pouco, então, sobre o que é o Escola Sem Partido e por que ele se demonstra tão importante na realidade atual do Brasil. Bom, tem duas ramificações, né, quando você fala Escola Sem Partido. Uma é o programa Escola Sem Partido, e outra coisa são os projetos de leis que estão em votação nas várias instâncias legislativas pelo Brasil. O programa Escola Sem Partido, na verdade, é um alerta à população, é abrir os olhos da população, mostrando, olhe os conteúdos que têm sido ensinados na sala de aula. Então, inclusive, é um alerta para os pais sobre o tipo de conteúdo que vem sido passado para os filhos. Só que eu vejo com um pequeno problema isso. A função do programa é muito importante, eu não discuto a importância. Só que como professor, eu vejo o seguinte aspecto.
Vamos analisar um exemplo de 1964. Foi revolução? Foi intervenção? Foi golpe? O que foi? Então, quando o professor vai ensinar isso em sala de aula, ele aborda o conteúdo por vias gerais. E o programa quer que ambos os lados sejam ouvidos. O lado do que se diz reprimido, o lado dos militares, o lado do político, o lado da sociedade, até mesmo o lado dos comunistas. Agora, a pergunta que eu faço é, o professor, ele tem condições de ensinar todos esses pontos de vista? Porque nós sabemos que, às vezes, um conteúdo você pode passar uma vida inteira estudando ele e não encontrar todas as respostas. Então, eu vejo até como um problema, porque será que o professor ele tem condições de ensinar todos esses pontos de vista? Nós temos que trabalhar de acordo com a realidade do país. E pergunto, fomentar esse tipo de debate, ele vai necessariamente efetivar que esse trabalho seja realizado? Eu, sinceramente, eu não tenho uma resposta para isso, mas eu acho que não vai ser possível. Agora, em segundo lugar, que é algo importante, é a questão dos projetos de lei. Olha, eu tenho trabalhado isso desde o meu mestrado, nessa questão do número de leis que nós temos no Brasil. E nós temos um universo inabarcável de leis. Então, ou seja, até mesmo para o operador do direito, é muito difícil conhecer todas as leis do Brasil. Inclusive, nós temos uma lei de 1942, que num de seus artigos estabelece que nós não podemos alegar o desconhecimento de uma lei para não cumpri-la. Então, ou seja, nós queremos uma lei para obrigar que as leis sejam cumpridas. Então, nesse universo inabarcável de normas, eu não sei se uma outra norma vai definitivamente resolver esse problema. Eu acredito que não. Espero que eu esteja errado. César, a gente agradece a tua participação, parabéns pelo teu trabalho nessa análise profunda aí sobre a educação. Convidamos a quem nos acompanha para conhecer um pouco mais e acompanhar e ler, né, os artigos que o César apresenta semanalmente no Locus. Obrigado, César. Um bom trabalho para você aí. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. William, também agradecemos pela tua participação especial hoje aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado, Matheus. E acompanhe os artigos. O César fez uma investigação profunda e tem um aspecto que a gente não cobriu aqui no vídeo, que são as justificativas do projeto. Elas são fundamentais para compreender por que desse movimento político está acontecendo. Então, presta atenção, leia os artigos do César. Sem dúvida. Acesse o locusonline.com.br, cadastre-se, receba os conteúdos exclusivos do Locus, uma análise sobre a informação local que importa, que faz a diferença na sua vida. Um abraço e até mais!